E aí, o que você está vendo nessa radiografia aqui? Bom, quando a gente olha de cara essa radiografia, o que mais chama atenção é que parece ter alguma coisa errada aqui nos lobos inferiores. Se você olhar com atenção, você vai perceber que existe uma opacidade arredondada aqui, outra opacidade arredondada aqui e uma outra opacidade arredondada aqui. O primeiro ensinamento é o seguinte: quando a gente vê imagem arredondada nessa localização aqui, a gente tem que ficar sempre atento se não é o mamilo. E esse paciente parece mesmo ser uma mulher. Olha aqui, a mama de um lado e do outro lado. Só que o mamilo ele costuma aparecer com uma opacidade nodular focal bem menor do que esse negoção aqui. Então aqui está muito grande para ser mamilo, e quando a gente vê no outro pulmão também essa opacidade, a gente já descarta essa possibilidade de ser mamilo. Então provavelmente isso aqui é um nódulo, uma massa verdadeiros, e a gente no PA consegue apenas dizer que eles estão projetados sobre os lobos inferiores. Como tem mais de um e em várias dimensões, a gente tem que considerar a possibilidade de que sejam lesões neoplásicas. Não dá para bater martelo, mas pensa nessa possibilidade. Os lobos inferiores são bem mais frequentes a gente encontrar esse tipo de lesão, tá bom? Bom, aqui no perfil a gente consegue ver uma das maiores e a outra maior aqui. A terceira a gente não consegue ver muito bem onde é que está. Talvez ela esteja aqui, sobreposta, mas enfim, o fato é que a gente não... Talvez ela esteja aqui. O fato é que a gente não consegue ter certeza absoluta de onde é que está aquela terceira opacidade menor. E tudo bem, um dos ensinamentos do raio-x é que nem sempre a gente consegue ver tudo. Não fica preocupado, tá? Com você já vendo essas opacidades aqui, você já parte para a tomografia que vai avaliar melhor e distinguir onde é que está aquela opacidade. Mas o que você tem que fazer aqui no perfil é tentar delimitar onde é que estão essas opacidades. No PA, a gente vê a lateralidade, se estão à esquerda ou à direita, e vê mais ou menos a projeção. Está projetado sobre o terço inferior, terço médio, terço superior, mas a gente não consegue dizer exatamente em qual lobo está, porque existe sobreposição dos lobos. No perfil, a gente vê com mais facilidade qual é o lobo que está, mas não consegue dizer se está à direita ou está à esquerda na maioria das vezes. Então, por exemplo, olhando isso aqui, onde é que estão essas opacidades? Bom, para dizer isso tem que saber onde é que passam mais ou menos as fissuras, né? Então aqui a gente tem a fissura oblíqua e a fissura horizontal. No PA, a fissura oblíqua passa mais ou menos aqui e a fissura horizontal mais ou menos aqui. Do lado esquerdo, mais ou menos aqui. A fissura horizontal à esquerda não existe porque a língula faz parte do lobo superior, mas se fosse passar, passaria mais ou menos aqui também. Desse jeito aqui, tá vendo só? Então, onde é que está, por exemplo, essa opacidade aqui? O AP eu uso para dizer que está à esquerda, projetada sobre o terço inferior, e quando eu venho para o perfil, eu consigo dizer que ela está realmente no lobo inferior, porque ela está aqui, posterior à fissura oblíqua. No perfil, o que tiver mais ou menos projetado sobre o coração vai estar ou no lobo médio ou na língula. Então, essa opacidade aqui maior, essa daqui está na língula, e aqui acima da fissura horizontal e adiante da oblíqua, lobo superior. Então, mais ou menos projetado aqui, só que vocês têm que entender uma coisa. Os lobos pulmonares, eles se sobrepõem no PA. Veja, no perfil, o lobo inferior vem, sobe, vai até lá atrás. Tá vendo que ele está aqui no perfil atrás do lobo superior? Quando eu venho para o PA, o lobo inferior ele vem aqui, ó, tudo isso aqui, lobo inferior. Lobo médio e língula ficam nessa projeção, se sobrepõem também, tá vendo só? E lobo superior também se sobrepõe. Então, é por isso que não dá para você dizer com certeza onde é que está a opacidade só com PA. Você precisa do perfil também, porque há sobreposição no PA. Então, PA você diz a lateralidade, direita e esquerda, e perfil você diz se está no lobo inferior, se tiver posterior aqui a fissura oblíqua, se está no lobo médio ou língula, se tiver projetado sobre o coração, e se está no lobo superior, quando foge dos outros dois lobos.
Então, tá aqui, o lobo inferior, essa maior, veja que não daria para eu dizer só pelo PA, eu sei que ele está no lobo inferior esquerdo. Essa aqui está no lobo médio ou língula, só que como está à esquerda, língula. Então, língula. E essa aqui está projetado sobre o terço inferior do pulmão direito, só que eu não consigo ver ela adequadamente no perfil. Teria que ter uma tomografia para a gente chegar a alguma conclusão. Então, tá aí, se precisar, pause e treine o olho. Aqui a gente aprendeu tanto a ver opacidades nodulares e massas, quanto a localização nos lobos inferiores. Bom, e esse caso aqui? O que você está vendo? Bom, a gente está vendo aqui uma opacidade escavada, uma escavação. A escavação tem vários diagnósticos diferenciais e talvez o principal para a gente os três principais para a gente fazer é uma caverna por tuberculose, abscesso pulmonar bacteriano e neoplasia. Na radiografia, nem sempre a gente vai conseguir chegar ao diagnóstico definitivo, principalmente se a história não tiver sido fornecida. Mas, então, se a gente não tiver história, o que a gente pode fazer é tentar, através dos achados, imaginar qual é a etiologia para essa escavação. Então, a escavação a gente vê aqui e ela pode ou não ter um nível hidroaéreo, um nível líquido aqui, tá vendo? Esse nível líquido aqui, ele não é exclusivo de abscesso, ele pode acontecer nos três cenários que a gente falou, mas é mais frequente, eu diria, nos abscessos do que na caverna tuberculose e na neoplasia. Isso aqui fala um pouco a favor de abscesso ou de infecção de uma eventual caverna por tuberculose, mas não fecha o diagnóstico, não é patognomônico. Então, o que vale mesmo aqui é a história. Se o paciente tem história de TB e não tem história de abscesso, bom, isso aí é uma caverna que simplesmente fez um nível. Se o paciente tem história arrastada de perda de peso, história de neoplasia, bom, isso aí pode ser uma neoplasia que escavou e fez um nível. Mas o que nessa radiografia faz a gente pensar em caverna tuberculose? São os achados adicionais. Se você reparar aqui no outro lado do pulmão, existe uma opacidade alongada, meio que como se fosse uma opacidade reticular. Ela é alongada, ela tem algumas estriações, assim, sabe? Isso aqui é uma opacidade fibroatelectásica. O pulmão aqui atelectasiou uma parte. Isso aqui, nesse contexto aqui, faz a gente pensar em um componente de fibrose, uma doença produtora de fibrose. E dessas três que a gente falou, a gente fica com tuberculose. Bom, mas se você reparar, todo o pulmão está meio que com essas opacidades reticularezinhas bem discretas, e quando você chega aqui no terço inferior do pulmão esquerdo, você vê uma tênue redução da transparência, talvez algumas opacidades aqui algodonosas. Essa tênue redução da transparência, a gente compara aqui com o lobo superior e vê que está mais reduzido, mas o ideal é comparar mesmo com o contralateral. Veja a cor desse parênquima e veja a cor desse parênquima. Então eu tenho uma tênue redução de transparência projetada sobre o terço inferior do pulmão esquerdo. Nesse contexto aqui, mais essa escavação, eu vou considerar mais fortemente a possibilidade do processo infeccioso. Poderia ser aqui uma pneumonia com um abscesso, né? Uma pneumonia necrotizante? Poderia, mas quando eu junto isso daqui a esse aspecto de fibroatelectasia, de sugerindo componente de fibrose, eu posso muito mais facilmente encaixar isso aqui tudo dentro da caixa de uma tuberculose em atividade, tá certo? Então, a gente fica com essa hipótese principal de caverna tuberculose, com opacidades aí também causadas e algumas sequelas também causadas por o componente fibrogênico que a tuberculose tem. Então, o ideal é a história, mas quando a gente não tem a história, a gente tem que tentar montando o quebra-cabeça. Claro, não fecha o diagnóstico, apenas você vai descrever opacidade escavada, com nível hidroaéreo, redução da transparência no terço inferior do pulmão esquerdo e opacidades fibroatelectásicas no terço médio, projeção do terço médio do pulmão direito, que pode sugerir componente de doença fibrogênica, tá certo? Você pode ir mais fundo ou menos fundo na descrição dos achados, conforme a sua segurança para isso. Então, tá aí marcado para você a redução da transparência, a fibroatelectasia, e se precisar, pausa o vídeo
e treina olho. E essa radiografia aqui, o que você acha dela? Qual é a primeira coisa que você percebe nesse raio-x? Essa é uma radiografia da bacia ou da pelve, como você preferir chamar. Se a gente estiver no contexto de ortopedia, a gente vai chamar ela de uma radiografia da bacia. Inclui aqui bem aqui os fêmures, né? A gente vê os ilíacos, as articulações sacroiliacas, o sacro, aqui o ilíaco esquerdo, cabeça femoral, colo, trocânteres, diáfise, ramo púbico superior, sínfise púbica, ramo púbico superior esquerdo, isquio, pedacinho do ramo púbico inferior direito e esquerdo. Quando a gente olha a radiografia como um todo, principalmente a radiografia da pelve, a gente tem que ficar bastante atento aqui aos anéis pélvicos para ver se tem alguma fratura. Mas nessa radiografia aqui, o que chama a atenção de cara é o fêmur. Tem alguma coisa errada com esse fêmur, ele está muito irregular, parece que ele está fraturado. E uma vez que você vê uma fratura no fêmur, você tem que localizar essa fratura. Como é que a gente localiza? Examinando a anatomia do fêmur. Olha aqui a cabeça femoral, bem regular, bem tranquila, colo femoral, e aqui a gente tem o trocânter maior e o trocânter menor. Entre os trocânteres, a gente tem a linha intertrocantérica, tá? É uma linha imaginária, mas ela tá aí. O que acontece aqui do lado esquerdo? Eu vejo bem a cabeça e o colo, tá? Mas os trocânteres estão fraturados. Parece que a fratura se estende de um trocânter até o outro. Essa é a chamada fratura transtrocantérica ou intertrocantérica. Se essa fratura pegasse o colo femoral e preservasse os trocânteres, seria uma fratura de colo femoral, ok? Então, fratura transtrocantérica do fêmur. Só que se você continuar olhando essa radiografia, você vê que há uma leve irregularidade, uma linha mais transparente aqui no ramo púbico superior. Então, tá mais difícil de ver, é mais sutil, mas é provável que haja uma fratura aqui no ramo púbico superior e talvez no ramo púbico inferior também, porque está meio indentado aqui. Mas essa aqui é a mais duvidosa de todas. Então, com certeza fratura transtrocantérica direita, uma provável fratura do ramo superior direito do púbis e uma questionável, né, irregularidade aqui no ramo inferior, que pode também ser uma fratura ou não. Então, é isso aí, fratura transtrocantérica e algumas possíveis fraturas aí associadas. Então, só para te mostrar aqui, cabeça, colo, trocânteres, tá certo? Do outro lado eu tenho a cabeça direitinha, o colo direitinho, uma fratura transtrocantérica. Então, veja que aqui no ramo púbico superior existe uma irregularidade com a linha mais transparente, indicando também uma fratura do ramo púbico superior. Então, tá aí. Se precisar, pausa o vídeo e treina olho. Mais esse caso aqui. Bom, o que a gente está vendo aqui? Olha só, esse aqui é um raio-x que você pode encontrar no seu dia a dia aí de interior, de plantão, de ambulatório. A gente está vendo aqui uma traqueia discretamente desviada para a esquerda. A gente está vendo do lado direito pulmão relativamente ok, só que tem algumas opacidades bem discretas, nodulares, talvez reticulares também, bem discreto mesmo nesse pulmão aqui, principalmente aqui no ápice, você pode ver. Só que o que chama a atenção mesmo é o pulmão esquerdo, onde há francas opacidades alongadas, irregulares. Você poderia descrever como fibroatelectásicas também. Sempre que tiver esse aspecto repuxado, você pode descrever como fibroatelectásicas ou reticulares, tá bom? São opacidades lineares, alongadas, irregulares, ou você pode colocar na caixa das opacidades com aspecto fibroatelectásico. Isso aqui, na verdade, é parênquima que atelectasiou por conta de um componente de fibrose. Por que eu sei disso? Porque se você reparar,
o mediastino e o coração eles estão sendo repuxados para o lado da alteração. Quem faz isso é fibrose. A fibrose ela reduz o volume e ela puxa as coisas para o lado que ela está. Então, a margem cardíaca aqui do mediastino, que deveria estar passando em algum lugar aqui, normalmente, então está aqui, a opacidade, e a margem deveria estar passando em algum lugar aqui, normalmente, ela não está, ela foi tracionada junto com a traqueia por causa dessas opacidades aqui, fibroatelectásicas, certamente com um componente fibrogênico aqui. Uma das causas principais para esse tipo de alteração é sequela de tuberculose, sequela de TB. Então, isso aqui poderia ser tranquilamente uma TB inativa, um paciente que já teve TB e agora está adormecido, né? Ele pode estar aí sim, assintomático do ponto de vista respiratório, pode ser um achado que você encontra e ele não tinha queixa nenhuma, ou a gente pode, essas opacidades aqui nodulares barra retículo nodulares aqui nesse ápice direito podem ser só também sequelares, ou se ele tiver sintomático e você estiver considerando a possibilidade de doença ativa, pode ter aqui por trás, ou essas próprias opacidades podem representar nódulos, né, com aspecto de árvore em brotamento, que é um achado que a gente só vai conseguir ver bem na tomografia. Então, esse mesmo raio-x aqui, você pode ter de um paciente com doença inativa ou com doença ativa, porque às vezes os achados da doença ativa, eles não são tão francos como aquela escavação. Aquela escavação que a gente viu no outro caso é doença ativa. Então, se você vê uma escavação, você pensa em doença ativa. Mas esses achados de retículo nodular aqui, opacidades reticulonodulares, podem ou não, e aí você recorre à clínica do paciente e eventualmente à tomografia, tá certo? O perfil, nesse caso, não vai ajudar muito, porque como as opacidades são aqui no lobo superior, barra ápice, é mais difícil de ver aqui no perfil, por causa das sombras das partes moles. E só para você comparar, aqui as opacidades fibroatelectásicas, provavelmente sequelares, provavelmente não, são sequelares, podendo ou não ter componente ativo subjacente. Pelo raio-x, a gente não dá para dizer que está em atividade, você vai se orientar pela história e, se necessário, se você considerar essa possibilidade, pede uma tomografia. Bom, e esse caso aqui? Chama logo a atenção de cara essa redução da transparência aqui no pulmão direito. O que é isso? Será que ele está com a massa? Será que é uma pneumonia? Será que é uma atelectasia? Bom, a traqueia aqui parece um pouco repuxada para a direita, né? Será que isso é uma atelectasia? Gente, é por isso que é muito importante, antes de começar a analisar qualquer radiografia, ficar atento à técnica do exame. Então, essa criança, eu sei que é criança porque olha só, a cabeça do húmero aqui não está ainda completamente calcificada. Então, essa criança aqui não tem nada do ponto de vista radiológico. Repare que o que está acontecendo, que é essa opacidade e redução da transparência aqui, primeiro, antes de pensar em analisar isso aqui, eu tenho que analisar o exame como um todo, a técnica do exame. O perfil nesse caso também não ajuda, não estou vendo nada aqui, se tiver aqui em cima também não dá para ver direito por causa das partes moles. O que eu consigo ver é que no PA a traqueia, apesar de parecer estar desviada para a direita, não dá para confiar nisso, porque a coluna está meio torta, né? As clavículas, perdão, não estão equidistantes, então esse paciente está rodado. Não dá para interpretar isso aqui adequadamente porque o raio-x está rodado. Então, o que acontece quando eu faço com a técnica adequada? Olha aqui a traqueia agora centralizada. Quando eu não consigo ver bem aqui a clavícula, eu tenho que confiar mais na coluna. Olha aqui, a coluna está aqui e a traqueia aqui, centralizada em relação aos processos espinhosos, né? O ideal é ser equidistante das clavículas, mas se eu não vejo bem a extremidade da clavícula, tenta ver se é equidistante dos processos espinhosos. Então, quando faz com a técnica adequada, sem a radiografia estar rodada, eu vejo que aquela opacidade que eu estava sem saber o que era exatamente, tem um aspecto muito típico para timo.
Então, na verdade, era apenas o timo, que na criança é proeminente. Isso é normal, tá? Não é um tumor, não é infecção, não é telectasia, era apenas o timo, só que eu só consegui ver isso quando a técnica foi adequada. Traqueia centralizada, o paciente não está rodado. E detalhe, foi preciso repetir 3 vezes essa radiografia para alcançar esse objetivo. Então, criança, nem sempre é fácil de fazer o exame, você tem que perseguir mesmo a técnica adequada e tá aí o timo. Então, só para se comparar a diferença que é o raio-x com a técnica inadequada, rodado com raio-x com a técnica adequada, em que a gente vê claramente que se trata do timo. E aqui, o que a gente está vendo aqui? Essa radiografia aqui, o pulmão não chama muita atenção, a traqueia não chama muita atenção, as clavículas, os ossos, o coração também não chama muita atenção e nem aqui o pedículo vascular, né? A parte do mediastino que tem os grandes vasos. O que realmente chama atenção aqui nessa radiografia é o hilo à esquerda. Tá estranho. Compara com esse hilo aqui à direita. O normal do hilo é ter ângulos bem agudos. Os vasos formarem ângulos bem agudos, sabe? Isso é um negócio meio retilíneo, tubular mesmo. Quando o hilo começa a assumir um aspecto globoso, a gente fica de orelha em pé. Quando o hilo assume esse aspecto globoso, o que a gente tem que pensar é, isso pode ser linfonodomegalia, isso pode ser massa, ou isso pode ser aumento vascular, pode ser uma lesão vascular, né? Pode ser uma artéria pulmonar calibrosa, um aneurisma. Essas 3 possibilidades a gente tem que considerar. Só que, geralmente, vascular, se for artéria pulmonar mesmo, será bilateral. Se for um aneurisma, geralmente pega a aorta também, aqui não parece, a aorta aqui parece estar ok. Linfonodomegalia, sim, pode ser bilateral, mas frequentemente pode assumir esse aspecto unilateral. E massas também podem fazer isso. Pela prevalência, né, a gente vai considerar sempre a possibilidade de linfonodomegalia, apesar que não dá para descartar que se trate de um tumor. João, e agora não consigo diferenciar se é linfonodomegalia ou massa aqui no raio-x. Faz parte, o seu papel era ver essa alteração para que esse paciente, a partir de agora, tenha um cuidado adequado. Nem tudo a gente resolve na radiografia e isso não deve te trazer ansiedade. Você deve ter segurança para saber até onde você pode ir. Então, como é que você poderia descrever isso aqui? Você poderia falar que existe um aumento hilar à esquerda e sugerir prosseguir a investigação com tomografia ou com os exames que eles achassem, que você achar mais adequado a depender do cenário clínico. Então, você pode escrever como um hilo de aspecto globoso à esquerda, um aumento hilar à esquerda assimétrico em relação ao lado contralateral. Repare aqui que eu marquei para você, olha só como os vasos do hilo normal têm um aspecto mais agudo, mais alongado. Enquanto o hilo alterado, seja por linfonodomegalia ou massa, ele tende a assumir esse aspecto mais globoso e arredondado. E essa radiografia aqui, o que você acha dela? Bom, eu coloquei essa radiografia aqui meio que como uma pegadinha, porque a gente está tão acostumado a procurar alteração que às vezes a gente não sabe reconhecer o que é normal. Essa radiografia de tórax é uma radiografia de tórax normal. E como é que você chega a essa conclusão? Aplicando o ABCDE do tórax. Existem vários ABCDEs, eu vou te passar aqui o que eu criei e acho mais efetivo, mais útil, mais certeiro na hora de avaliar uma radiografia. Na letra A, a gente olha o ar, a traqueia, as airways, né? Então, letra A, olha a traqueia, segue a traqueia, os brônquios aqui também, e vê se ela está centralizada. Olha a relação da traqueia em relação às clavículas, se está equidistante. Se você conseguir ver aqui também o processo espinhoso, também vê se a traqueia está passando aqui perto ou junto dos processos espinhosos, né? Mas o ideal é olhar se está equidistante em relação à clavícula. Na letra B, eu uso B de bordas pulmonares. Existem variações para isso, claro, mas eu uso bordas pulmonares. Por quê? Porque eu sempre reparo
e vou olhando com muito cuidado para as bordas dos pulmões. Então, se você vai, como a maioria das pessoas, olhando direto a transparência pulmonar, as chances são, e eu fazia muito isso antes, que você vai deixar passar lesão periférica, lesão junto da borda do pulmão. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Depois que eu olho a borda, e por isso que a letra B no pulmão para mim é borda, aí sim eu vejo a simetria da transparência do pulmão, que meio que não tem como você esquecer de olhar. Então, letra B segue as bordas dos pulmões e depois você repara na simetria, tá certo? Então, letra A, traqueia, vê se está centralizada, segue ela. Letra B, bordas dos pulmões, tá certo? Lembra que a borda do pulmão aqui à esquerda também é a margem do coração, mas o pulmão ele se estende aqui, tá bom? O pulmão ele passa ali um pouquinho anteriormente ao coração. Então, olha tudo, olha a margem do coração, mas não esquece de olhar aqui também a porção mais medial. Na letra C é o centro, coração e o centro. Então, aqui que a gente vai olhar se tem aumento do índice cardiotorácico, se tem aumento mediastinal e se tem aumento hilar, tá certo? É aqui que a gente flagra, na letra C de centro. Índice cardiotorácico normal é menor do que 0,5. Para você não ter que ficar fazendo conta, o que eu faço é imaginar se o coração cabe em um hemitórax. Se ele couber em um hemitórax, o índice é menor do que 0,5 e está normal. Na letra D é o diafragma. A gente olha as cúpulas diafragmáticas e repara com atenção aqui no seio costofrênico e nessa regiãozinha aqui embaixo do coração, porque a gente não quer deixar passar derrames e a gente também tem que ir em busca de hérnias. Então a gente vai em busca de derrames e de hérnias. Letra D, diafragma, derrames e de hérnias, tá bom? Então, macete bobo aí, mas funciona pra caramba. Então, é isso que a gente vê na letra D. E na letra E é de esqueleto e esquecidas. Então, na letra E, eu tenho que olhar costela por costela, desde aqui da parte posterior, seguindo até o arco anterior. Isso é chato? É chato, mas tem que ser feito. Conforme você vai adquirindo experiência, se torna um processo cada vez mais rápido. Mas não é só costela que você tem que olhar. Você tem que olhar também as clavículas, as escápulas, o que você conseguir ver do úmero e o que você conseguir ver da coluna, tá certo? Então, olha lá, primeiro arco costal, segundo arco costal, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e por aí vai. Então, é o seguinte, veja que é normal você não ver o arco costal até o final aqui. A parte anterior, a junção costo-external, ela é feita de cartilagem, então o normal é não ver ela chegando até o final. Não se preocupe, é assim mesmo. Aqui você vê chegando aqui, juntinho da coluna, é o arco costal posterior, tá bom? O anterior você não vê encostar na coluna, certo? Então, aqui marcando a clavícula, o pedacinho da coluna que a gente viu e as escápulas, sempre repara nas escápulas, desde o começo lá na avaliação da qualidade, que nesse caso aqui não foi o objetivo de mostrar para vocês como é que avalia a qualidade, mas a escápula fora do campo é um item da qualidade do raio-x. Então, compara aí raio-x normal e tudo que a gente tem que fazer.